Oi, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo a gente. Sejam muito bem-vindos ao nosso evento Alavanca de Carreiras, né? Onde a gente vai conversar um pouquinho aqui com vocês sobre diversos assuntos aí que podem relacionar, né, a área de dados, ajudar vocês a alavancar a carreira de vocês, mas com um foco aí muito especial num assunto que tá super em alta, que é dados, né, de dados e inteligência artificial. Eu sou o Thiago Mello, faço parte aqui do time da Ada e não estarei sozinho conversando com vocês aqui. Estou acompanhado da minha querida amiga Camila Ferreira. Prazer, pessoal. Eu sou do time da Ada também e vou estar acompanhando vocês nessa série de aulas. Espero que vocês aproveitem muito e que esse conhecimento ajude, de fato, a alavancar a carreira de vocês, a darem o próximo passo no crescimento profissional. Boa. E aí, começando o nosso assunto aí de alavanca de carreiras, vamos falar aí sobre inteligência artificial no seu crescimento profissional. Vamos dar uma olhadinha aí que a gente preparou um material de apoio bem legal para vocês. E a gente queria começar aqui trazendo uma reflexão, né, Cami, né? Se as empresas, né, falam de inteligência artificial, a gente já fala muito de inteligência artificial, né? ChatGPT, Gemini, a gente usa IA aí para várias coisinhas pequenas no nosso dia. Recentemente até o WhatsApp integrou a funcionalidade de inteligência artificial nele para fazer várias consultinhas ali, coisas bem legais. Então, a gente já usa bastante, mas surgiu uma tecnologia nova, as empresas estão começando a usar. Então, se as empresas estão começando a usar a inteligência artificial, surge aí uma demanda de precisar de pessoas que saibam usar a inteligência artificial, né? Precisem, né, demonstrar, ter esse conhecimento para as empresas para aproveitar essas novas oportunidades, né, Cami? Com certeza. E não só as empresas. A gente tem, sim, esse crescimento e as empresas já estão investindo nisso. A gente já tem empresas que estão trabalhando com inteligências artificiais, criando seus próprios assistentes, como o ChatGPT. O Thiago deu o exemplo da Meta, que recentemente lançou a integração dentro do próprio WhatsApp, e isso é muito importante. Mas esse investimento abre essa oportunidade das pessoas se adequarem e aprenderem também a lidar com essas tecnologias. A gente tem vivido recentemente a transformação digital do mundo e a gente precisa aprender a lidar e trabalhar com as novas tecnologias do mercado. É super importante olhando para o nosso crescimento. Esse investimento é altamente rentável. Opa, bati no microfone. Acontece, nada ao vivo, ao né? vivo. Mas esse investimento é extremamente rentável para as empresas, porque eles investem e conseguem melhorar os resultados da empresa e obter lucro. Essa é a grande realidade. E fazendo isso, a gente tem um grande impacto desse investimento em dados, na área de dados, nas operações e negócios dessas empresas. Então, a gente está falando de todo um movimento de mercado sobre esse assunto e como está num crescimento exponencial. Até fazendo um gancho nisso, né, que a gente falou que as inteligências artificiais ajudam muito as empresas a conseguirem aumentar seus lucros, receitas, etc. A gente quer fugir aqui daquele medo, né, que todo mundo costuma ter com, nossa, a inteligência artificial vai roubar meu emprego, não terão mais empregos, as máquinas vão dominar tudo. Aquele pensamento bem apocalíptico, sabe, que a gente tá muito vendo aí em vários cantos. Quem tava ligado nos conteúdos que a gente postou deve ter visto. Verdade, a gente falou sobre isso já, né? Mas assim, gente, pensem um pouco além disso, né? A inteligência artificial surge muito como uma ferramenta. Ela não vai tirar o emprego das pessoas, mas muito pelo contrário. Ela abre aí oportunidades para novas carreiras, novos segmentos de atuação. E não só novas carreiras, mas novas ferramentas para carreiras que já existem, né, Cami? Então, tem uma conexão aí de dia a dia de inteligência artificial que todo mundo pode usar e que faz a diferença, né? Com certeza. Dia a dia com dados, de uma maneira geral. Uhum. Mas então, por que a gente tá fazendo esse evento, Thiago? Acho que a gente não contou isso pra eles, né? Devia, né? Bom, dando um pouco mais de contexto, pra quem ainda não conhece a Ada, tá? Nós somos uma escola de programação. A gente já tá aí no mercado há um tempinho, disponibilizando informação para diversas empresas diferentes. A gente vai deixar aqui na telinha aí, em algum canto, pra vocês verem todas as logos que já fizeram algum tipo de projeto com a gente. E a gente tem aí um objetivo bem audacioso de chegar aí em, pelo menos, nível de empregabilidade ali maior. Hoje a gente está num 72% de alunos empregados, tá? Desses nossos projetos em parcerias. E aí, se vocês viram que tem logo pra caramba, até para direcionar o olho de vocês, vamos destacar alguns para eles, Cami, ó. Eu vou puxar aqui para vocês. Itaú, Google, Uber, né? Caixa, a maioria dos bancos tá por aqui, inclusive. Verdade, né? E tem empresa nacional legal aqui também, né? Magalu.
Leroy Merlin, teve a Cielo também recentemente. Oi. Nossa, tem um monte, né? Enfim. São todas, pessoal, grandes empresas que fizeram projetos com a Ada em parceria. E pra gente é muito legal, assim, ter construído tudo isso no nosso tempo aqui de história, trabalhando com educação. Porque a gente tem essa meta audaciosa que o Thiago falou, que vou deixar ele explicar um pouquinho melhor. Hoje, como eu falei, a gente tá com 72% dos nossos alunos empregados, né? Depois que terminam as formações. Mas a nossa missão aqui, a ADA tá aqui hoje, para resolver justamente esse déficit que a gente tem de formação de profissionais para a área de tecnologia. Então, nossa missão aqui, enquanto empresa, que a gente quer ajudar as pessoas a transformarem as suas vidas por meio da educação, é conseguir aí 80% dos nossos alunos trabalhando na área tech em até 180 dias após o término da formação. 6 meses. 180 dias é 6 meses, né? 6 meses. 6 meses. Tá, beleza, 6 meses então. Então, assim, gente, estamos quase lá e a gente pensa aí em diversas formas de como que a gente tangibiliza isso. E aí, olhando aqui para dentro de casa, quando a gente fala assim, missão, dados, tecnologia, a gente acaba se distanciando um pouco de uma coisa que é essencial pra gente aqui da ADA, né, Cami? Que é a educação. A educação tá no nosso DNA aqui dentro, inclusive até separando alguns exemplos, a gente está falando hoje sobre dados, análise de dados, inteligência artificial. Eu lembro quando essas discussões começaram, eu já tinha uma bagagem muito bacana de Excel, que eu usava para fazer várias coisas, fazia fórmulas quilométricas, consultas, tabela dinâmica, tudo. E quando começaram a me falar sobre, dados, não sei se você lembra dos papos que a gente teve lá atrás com as nossas lideranças, Cami, mas eu era muito relutante em começar a adquirir outras ferramentas para incorporar no meu repertório para mexer. Afinal de contas, eu já fazia tudo com Excel, pra que eu ia mexer com coisa diferente, né? Tipo, tá cômodo, tava indo super confortável. Mas, conforme o tempo foi passando, as coisas ficaram mais complexas, foi necessário adquirir um pouco mais de ferramentas para fazer com que meu dia a dia rendesse o que ele precisava render e eu não gastasse tempo com tarefas operacionais que precisam ser feitas, mas de um jeito ou de outro eu conseguiria fazer elas de um jeito mais inteligente. Aí eu não ia precisar, por exemplo, ficar toda semana lançando na planilha o que mudou. Tipo, eu podia fazer alguma automação, alguma coisa ali que deixasse meu dia a dia mais fácil. Mas isso eu tô falando de um lugar de alguém que já tem um conhecimento de tecnologia, por mais que básico ali, introdutório nessa parte de dados, né, especialmente falando, mas eu já tinha uma bagagem. Já a Cami, não sei, eu posso te dar esse exposed aqui, amiga? Pode sim, porque eu acho que a gente tá conversando até com talvez mais pessoas como eu. A Ada, a gente tá falando sobre o nosso DNA ser em educação, sobre nosso DNA tá presente, assim, a educação tá presente no nosso DNA. E isso é até um exercício que a gente faz dentro de casa. Então, a gente transforma a vida de várias pessoas que querem trabalhar com tecnologia, no setor tecnológico, mas a gente já forneceu e construiu diversos treinamentos para pessoas que estavam atuando numa área e precisavam de determinado skill, inclusive para ser promovido. A gente já construiu treinamentos com, por exemplo, Unilever, enfim, outros clientes e parceiros assim, para trazer esse skill que faltava, esse skill técnico que faltava para aquele colaborador. E muitas vezes ele não era de tecnologia. Ele era de um setor financeiro, do marketing, de vendas, do atendimento. E a empresa estava investindo em dar aquela expertise para o colaborador para ele retornar com mais produtividade e para o desenvolvimento dele também. Isso é extremamente importante. E pessoas como eu, que não são da área de tecnologia, a bagagem tá em outras carreiras ou outras vertentes aí do mercado, há aquele estigma, né, que a gente precisa quebrar sobre ser muito difícil trabalhar com dados, mas também aquela barreira de achar que é uma coisa intuitiva. E a grande felicidade, eu acho, desse processo é que hard skill a gente consegue aprender com dedicação, treino e constância. E vocês vão aprender durante o nosso evento qual o melhor caminho para fazer isso. A parte legal, como o Thiago trouxe aqui, ele fez o meu exposed, mas eu tinha dificuldade de trabalhar com planilhas, mas eu enxerguei um valor absurdo quando eu pude, por exemplo, não ter que ficar fazendo tabela dinâmica, filtrando coluna, pensando na lógica de várias fórmulas. Corta dado e cola aqui, cola ali. Exato. Nossa senhora. E no final era mais fácil se eu conseguisse ter um banco de dados, integrar aquilo para ser automático e depois transformar em visualizações, em dashboards, por exemplo. Tudo isso eu acabei dando um pouquinho de contexto do que vai ter pra frente, que vocês vão ter a oportunidade de entender melhor mais pra frente. Mas esse é um pouco do
do meu contexto. E a gente vai estar aqui guiando vocês como mentores, como as pessoas que já estiveram do outro lado, de não saber por onde começar. E acho que são essas perguntas que a gente tem para responder, né, Ti? Não sei por onde começar. Como que eu começo a estudar tecnologia? Tanto para quem talvez enxerga a área de dados como uma carreira, quanto para quem não vai trabalhar nisso como carreira, investir nisso, mas precisa do conhecimento para ter o crescimento profissional. E como faz as análises, qual o caminho para crescer no mercado, o que o mercado precisa de mim? Bom, acho que essa última, inclusive, o Thiago vai explicar um pouco mais de detalhe agora, mas o mercado precisa que você saiba trabalhar com dados. Sim, inclusive, gente, para nossa aula de hoje, a gente reuniu algumas pesquisas, né, com alguns big numbers, algumas grandes informações, para a gente começar a entender um pouquinho mais do porquê falar sobre dados, porquê falar sobre inteligência artificial hoje. É um assunto super relevante quando a gente está pensando aí em carreiras dentro do mundo de tecnologia. E não só no mundo de tecnologia, mas carreiras como um todo, né? Se a gente pensa em alavancar o que a gente tem aí de carreira pra gente. Crescimento acelerado. Já vamos começar por aí. Quando a gente olha para a área de inteligência artificial, vamos pegar aqui o mundo de dados. Dentro do mundo de dados tem uns casquinhos assim que a gente encaixa inteligência artificial, né? O mercado já está crescendo numa taxa de 38,1% ao ano e espera-se que ele atinja 190 bilhões de dólares até 2025, né? Bilhões de dólares, não é real não, cara. Então, assim, esse bilhões aí que a gente falou, multiplica pela cotação atual do dólar para você ver quanto que isso dá em reais. E, assim, falando desse crescimento, né, o quanto que a área está atraindo de pessoas, desenvolvendo projetos e angariando valor aí direto para as empresas, também significa que a inteligência artificial pode trazer mais lucros. Isso aqui é meio que chovendo molhado, todo mundo sabe que a inteligência artificial pode dar uma ajudinha pra gente, mas é sempre bom reforçar e ter uma noção dessas grandezas, né? Teve uma pesquisa aqui da McKinsey e Company, né, que é uma grande consultora que a gente tem aí hoje do mercado, uma grande empresa de consultoria, que diz que empresas que adotam inteligência artificial em larga escala podem aumentar sua margem de lucro em 10%. E aí a gente aqui, meros mortais, olha esses 10% e fala assim, né, tipo, nossa, 10%? Mas 10% é coisa pra caramba quando a gente olha aí margem de lucros de empresa. Então, assim, estamos falando de uma escala de valores gigante, né? Uma oportunidade de crescimento muito bacana quando a gente olha para o investimento de inteligência artificial no setor. Por isso que as empresas já começaram, inclusive, a investir. Não é à toa que até abrindo um pouco aqui do nosso modelo para vocês, a gente vê as empresas que a gente comentou anteriormente sempre requisitando trazer conteúdos relacionados a dados, inteligência artificial, indiferente da formação que as pessoas estão cursando aí com a gente. A gente constrói isso junto, né? Então, é um conteúdo bem relevante de todo mundo ter dentro da sua caixinha de ferramentas de profissional. E aí, o último ponto, né, falando de contribuir aí nessa ideia, a inteligência artificial também traz uma contribuição em nível global, quando a gente olha aí para o mercado como um todo, né? A IA tem uma pesquisa aqui da PwC Auditorias que diz que a IA poderá contribuir com até 15,7 trilhões de dólares para a economia global em até 2030. E 2030 tá logo ali, né, gente? Já estamos quase lá. Não é tão distante assim quanto parece quando a gente pensa em 2030. Tá mais perto do que a gente pode imaginar, né, Cami? Com certeza. E o ritmo que o mercado tá evoluindo e tá se interessando por esse assunto, por dados, dados têm se desenvolvido como tecnologia, é muito importante que você se antecipe e consiga se preparar agora. Então, há 10 anos atrás, falavam da importância de você, por exemplo, ser um desenvolvedor, sobre como o tech estava crescendo. Hoje, quem acabou de começar ainda tem espaço? Sim. Mas a pessoa que começou 10 anos atrás, quando as coisas ainda não estavam tão populares, ela ganha uma vantagem. Então, a gente quer que você, participando desse evento, já tenha um conhecimento mínimo para ter vantagem durante a sua carreira, no seu desenvolvimento profissional e já ter uma mentalidade diferente para olhar para as atividades do seu dia a dia, entendem? Exato. E vão escrevendo aqui no chat pra gente como que tá sendo essa aula. Vai ser um prazer ir acompanhando e vendo os comentários de vocês. Estaremos gente tá por aí. Com vocês. E aí, a gente falou bastante do mercado aqui agora, né? A gente trouxe dados, né? Então, falamos aí de quão impactante a inteligência artificial está sendo aí dentro do mercado de trabalho. E esse impacto que a IA está gerando, gente, só é possível por conta dos dados, né? Então, a gente separou aqui uma outra pesquisa para trazer para vocês, que diz que a quantidade de dados globais atingiu 79 zettabytes em 2021 e a previsão é que alcance 181 zettabytes em 2025. Thiago.
Diga, O Cami. que é zettabyte? A gente vai chegar aí no zettabyte, porque zettabyte, para nós, meros mortais, né, na época que a gente ainda não estava em tanto contato com isso, a gente nem conseguia conceber o que era um zettabyte. A Mas dimensão o disso. que é, né, um zeta, né? Mas vamos ver, tá? Mas antes, é legal pensar nesse volume como uma coisa grande, porque é graças a esse volume que as IAs conseguem tomar as suas decisões pautadas em dados. Maior a amostra, maior a assertividade que eles conseguem trazer pra gente respostas, inputs com base do que a gente tá trazendo, entendeu? Pensem assim, desculpa te cortar, Thiago, Imagina. mas quanto mais você sabe sobre um assunto, quando te fizerem uma pergunta, você vai responder de forma mais assertiva possível. Com as inteligências artificiais é uma analogia parecida. Então, quanto mais informações eles conseguem analisar no que a gente chama de campo de conhecimento, base de conhecimento, mais assertivo vai ser a resposta direcionada para sua pergunta, do aquilo que você está pedindo para a IA resolver de problema, sugestão de caminhos possíveis e etc. Então, funciona isso. A gente está falando tanto da importância de dados também, e aí você pode se perguntar, mas o que é dado? Dado é o que a gente gera nas nossas redes sociais, com qual é o conteúdo que a gente mais assiste, as empresas analisam esse tipo de coisa, qual que é o nosso comportamento de compra. Isso são coisas até um pouquinho mais complexas. Mas dado também é para uma professora as notas dos alunos Nossa, que eles 100%. tiveram ali durante os trimestres da escola, daquele ano letivo, e no final a professora vai lançar, vai ver quem ficou de recuperação, aquilo é dado, e o dado orienta ali como vai ser a tratativa de cada aluno. Dado também na sua carteira de clientes, qual o cliente que mais compra? Por que ele compra, etc. Isso também são coisas que você pode descobrir, e se você não tem esses dados ainda, você consegue extrair e, enfim, fazer uma série de análises. Tô só dando um pouquinho desse contexto do que é esse dado e por que ele é tão importante, por que ele vai crescer nessa dimensão que a gente tá falando, que acho que é legal para vocês também se orientarem. E aí, até é legal você trazer esses exemplos, porque quando a gente cai em granularidade, fica difícil a gente imaginar o quanto de informação né? Mas pensem assim, né? Além de todos os exemplos que a Cami trouxe, você que atende, trabalha com atendimento ao público, a quantidade de pessoas que você atende por dia é um dado. Mas já parou para pensar que o sentimento que a pessoa tem dentro desse atendimento também é um dado relevante? E que hoje a gente consegue parar e analisar isso só com base na regra de interação de mensagens que a gente teve ali na nossa conversa? Então, além de a gente armazenar muita coisa que já é palpável pra gente, coisas que não são tão palpáveis assim, hoje, com inteligência artificial e dados, a gente consegue tangibilizar e usar para tomada de decisão. Eu vou colocar aí na tela para vocês darem uma olhadinha o que a gente falou ali antes do zettabyte, né? Então, olhem a quantidade de zeros. Eu queria tanto esses zeros ali né? Pelo menos meus seguidores do Instagram, eu estaria tão feliz se tivesse mais zeros ali na minha direita. conta bancária. Minha conta bancária. Eu pensei nisso também, mas eu falei, vou deixar assim off, o fado Insta, que vem eu aí, acabei né? falando. Mas tudo bem, tudo bem. E aí, gente, ó, o kilobyte e o megabyte. Estamos vendo ali valor em base de 10, né? Então, quando a gente pensa na abstração de volume, né? É só uma comparação. Mas, quando a gente pega ali aquela imagem de bom dia, que é a sua avó, sua mãe, né, um parente seu manda em algum grupo, estão ali na fase do kilobyte. Se ela mandar um GIF muito pesado, cheio daqueles brilhinhos que a gente vê por aí, a gente pode chegar no megabyte. 1 gigabyte já tá ali quando a gente pega um CD. Né? Então, um CD de filme, o que a gente vai baixar de streaming, o quantidade de dados que você pode usar. CD é antigo, né, CD já é antigo, gente, não é verdade. Mas, vamos lá, ainda nessa analogia de filmes, para você baixar um filme no Netflix, né, assistir ali coisa de streaming, a gente tá falando de gigas no seu celular. Os dados que você tem para usar ali todo mês, seus dados móveis, o limite é medido em gigas. Quando a gente chega no terabyte, aí a gente cai naquela coisa do armazenamento, né? Então, os arquivos que você guarda no seu OneDrive, as fotos que você tira, se você assina esse serviço, você tem ali terabytes de armazenamento. Agora, petabyte, exabyte, zettabyte, não tem nenhuma analogia pra gente fazer aqui do nosso dia a dia, né? Né? Uma dimensão gigantesca. É gigante. Muito grande. É muita informação. Então, assim, esse volume de informações faz com que aí a gente tenha a geração de uma nova demanda, né? E que o mercado precisa desses profissionais. Como a Cami trouxe pra gente um pouquinho antes, a demanda por profissionais de tecnologia já existia e ela continua existindo. Mas agora a gente traz um enfoque aqui, especialmente para pessoas que trabalham com ciência de dados, né? Temos uma outra pesquisa aqui da IBM que trouxe pra gente que a demanda por profissionais de ciência de dados vai aumentar em 28% até 2025. E aí a gente pode pensar aqui numa proporção básica. Se
Hoje, eu tenho uma quantidade de dados que tá beirando, né? Vai beirar em 2025. Beira hoje, né? Em 2021 foi, né? De 75 mil zettabytes. Eu já tenho aí uma propensão de precisar de mais profissionais de dados. Quanto mais dados eu gerar, mais profissionais eu vou precisar. Quem né? vai analisar esse Quem tanto vai de analisar dado, tudo isso aí? tratar e transformar isso em inteligência para as empresas? Exato. É uma dor de hoje, inclusive, né? Então, não adianta só você saber construir as coisas, né? O trabalho de um cientista de dados vai muito além de só, montei a tabela, montei o relatório, mas diante dessa infinidade de informações, quais insights, quais ideias relevantes para o negócio a gente consegue tirar a partir desse monte de informação, né? Perfeito. Então, tem um espaço aí gigante para aproveitar de carreira e crescimento, né, Sim, Cami? e uma coisa muito legal, de novo, falando sobre não precisar ter bagagem técnica no assunto para começar. Isso é extremamente importante vocês entenderem. Porque se você começa, o jeito que você analisa aquele dado e transforma ele em informação e gera inteligência para sua própria empresa, pode ser muitas vezes para você aumentar a sua rentabilidade ali no seu MEI, por exemplo, mas também na empresa que você está atuando, olhando para sua carreira, tudo isso é importante porque o seu histórico, o seu contexto vai te ajudar a ter ideias novas, ideias diferentes de quem já está atuando no mercado tecnológico. Então, não menospreze isso, não menospreze a sua história, de onde você vem. Parece que é difícil e não é fácil, mas também não é esse bicho de 7 cabeças que quando a gente escuta pela primeira vez, ouve pela primeira vez, parece na nossa cabeça. Nossa, tá bom. a gente aqui somos provas vivas, né? A gente partiu desde o momento que a gente... tá tudo bem, e agora não, vamos ir, e agora a gente fala pra pessoa sobre isso, né? Então é legal aí também até olhar esse recorte. Mas aí, gente, fazendo um resumo agora de tudo que a gente trouxe, só pra gente enganchar agora numa coisa um pouquinho mais prática, pessoal. Por que dados são tão importantes? Cami, eu acredito em você. Toca essa parte aí. Então, vamos lá. Dados são importantes, primeiro, porque a gente conversou sobre tomada de decisão, sobre você conseguir olhar para aqueles dados, enxergar. E a gente viu várias pesquisas de mercado que falam sobre o quão importantes eles são para as empresas, porque a empresa, no final, ela não lida com dado por dado, tá? Só pelo dado. Ela usa aquilo como insumo para a tomada de decisão e crescimento do negócio. Então, isso é muito importante. O segundo ponto que a gente viu sobre aumento de produtividade e lucro. A empresa vai tomar melhores decisões, vai aumentar a receita dela. Então, a gente vai ter um lucro legal. E você, que está trabalhando com aqueles dados, vai ter mais produtividade no seu dia a dia. Você ganha tempo. Você ganha mais tempo para se dedicar a outras coisas, porque apesar do processo de aprendizagem levar ali, é um investimento de tempo, o retorno que você tem na frente por conseguir agilizar uma tarefa que você demoraria a tarde inteira para alguns minutos, também é muito bacana. É o segundo ponto. Então, a gente falou de tomada de decisão, aumento de produtividade e lucro. E o terceiro? E aí, Cami, até conectando aí que a galera já tem aquele spoilerzinho básico que a gente mandou, mas assim, hoje a gente tá num momento em que tomar uma decisão equivocada custa muito caro, tá? Vou trazer um exemplo para vocês. Se a gente pega uma empresa que tem aí determinado quadro de colaboradores, e aí os colaboradores começam a ir embora. Por quê? Se a gente não analisa dados para entender o que está acontecendo ali, a gente pode continuar trazendo gente à vontade. Mas se a gente não tem uma informação aí decisiva, a gente vai continuar gastando cada vez mais com o processo seletivo. E aí essa roda nunca vai quebrar. Nunca vai dar certo. Então, dados entram num ponto de sobrevivência para o mundo das empresas. Eu puxei esse exemplo aqui de RH para dar um detalhe para vocês, mas isso a gente pode olhar para outros espaços. Vamos pegar, por exemplo, uma equipe de atendimento. Está recebendo vários feedbacks. As coisas nunca estão boas. Se você não olha para isso com uma vontade de identificar o que aconteceu, por que aconteceu, e o que a gente quer trazer ali, as coisas nunca vão melhorar. E a gente entra num ponto que existe uma concorrência fechada hoje no mercado, muito forte, que alguém vai fazer melhor. Tem muitos players aí disponíveis, diversas empresas olhando para isso. Então, se a gente não se adapta ao mercado atual, a gente fica para trás. E isso eu tô falando aqui de empresas, né? Mas e se a gente olha, por exemplo, na nossa esfera de pessoa? Quem aqui nunca mandou um currículo para uma plataforma, né? Vão aí, Gup da vida, ou participa de processo seletivo interno, aplica para vaga dentro do LinkedIn, e vê quão acirrado é você conquistar uma oportunidade de emprego hoje, independente da área. A gente precisa desses conhecimentos diferenciais para a gente conseguir, não é nem diferencial, né? Mas começou a ser um requisito básico em diversas funções.
Então, para a gente sobreviver no mundo de hoje, a gente precisa entender de dados. Se a gente não entende um mínimo que seja de informação e o valor que isso tem, a gente fica para trás, a gente fica desatualizado e estamos suscetíveis aí a ser engolidos pelo mercado, né? Com certeza. A gente falou um pouco e trouxe pesquisas e dados de mercado para falar sobre o futuro, mas a realidade é que já é um presente também. Exato. Então, agora, isso é super importante. Vamos aterrissar um pouco isso aí, né? Vamos falar aqui pro pessoal. O que a gente precisa saber para atuar com dados, Cami? Tem que saber programar 10 linguagens diferentes, ter 5 anos de faculdade. Ser muito bom de matemática. Muito bom de matemática, estatística. Todos os cálculos ali você tem que saber fazer. Não pode usar o Google para fazer uma fórmula. E é isso. Aí você vai poder trabalhar com dados, né? Não, Lógico errado. que não, né? É por isso que a gente tá nesse evento. Exato. E aí, para tentar organizar e dar um norte pra gente do que a gente pode começar a olhar para trabalhar com dados, a gente separou aqui 2 ferramentas. Sem pânico, sem susto. Mas vamos olhar isso aqui com calma, pessoal. Hoje, 80% dos cargos de análise de dados exigem conhecimentos em SQL e Python. Em SQL. Python está presente em 69% dos anúncios de vagas. O que é SQL? O que é Python? Python é uma linguagem de programação super acessível, tá? Parece que você está literalmente conversando em inglês com o computador, no qual você consegue criar algumas automações e scripts de uma forma super fácil e super tranquila, tá? E SQL, tá? É uma linguagem de comunicação, então a gente usa ela ali, uma linguagem de consulta de dados propriamente dita, que a gente consegue criar consultas no banco de dados e acessar informações de um jeito muito mais fácil. Um exemplo para tangibilizar isso aí. Quando a gente precisa confirmar alguma informação em alguma base de dados usando Excel, a gente monta uma fórmula que vai olhar o que a gente precisa e trazer para a gente o resultado. O SQL também faz isso dentro de um banco de dados, de formas muito mais simples, né, em alguns casos aí, na sua grande maioria hoje, que permite que a gente tenha uma acessibilidade maior dessas informações. Eu caprichei no Tecniquez agora, né, acho que eu devia ter dado uma maneirada. A gente falou que não era, mas tá parecendo um bicho de 7 cabeças, né, Cami? Tá aparecendo para quem não tem contexto. Mas vamos simplificar e pensem que são 2 jeitos que você vai precisar aprender quais são eles, no detalhe, mas são 2 jeitos de fazer as coisas mais rápido do que você faz hoje. E calma, Excel não tá obsoleto, a gente não tá descartando o Excel. Ele é nosso amigo, inclusive. E a gente até consegue trabalhar em conjunto com essas outras ferramentas para ter um ganho maior de produtividade. Quem nunca ouviu falar em Excel? Acho um pouco difícil, mas tem quem nunca criou uma planilha, uma tabela. A gente também ensina isso, e é importante saber isso para você conseguir começar do zero e evoluir para os próximos passos. Inclusive, não sei se você percebeu, mas você deu um leve spoiler ali pro pessoal de combinar essas ferramentas, que já tá um gancho que eu ia falar, né? Na nossa próxima aula, né? Mais pra frente, a gente vai falar um pouquinho para vocês no nosso próximo encontro, análise de dados, por onde começar. E aí a gente preparou um case super prático pra gente conversar com vocês, exemplos reais, e a gente vai entender ali como que a gente pode resolver o case do jeito tradicional, que a gente mexe aí com ferramentas mais práticas, e aí eu vou puxar minha bagagem de Excel aqui do lugar para mostrar para vocês como funciona, mas a gente queria muito mostrar como que a gente faz isso de uma forma diferente, uma forma otimizada, uma forma mais ágil, que não requer tanto trabalho e com muitos menos passos. Talvez eu já tenha dado spoiler demais para vocês aqui, mas essa é a proposta que a gente tem na nossa próxima aula. E aí, falando ainda, né, de dados, que a gente vai depois destrinchar com vocês o exemplo prático, a gente queria também aqui aproveitar para reforçar o porquê que é importante você continuar estudando dados e manter em contato aí com essa área que está super crescente dentro do mercado. Como a gente falou antes, né, tem um espaço aí buscando, né, profissionais que dominam a área de ciência de dados, têm conhecimento de dados para conquistar suas oportunidades. Tem uma alta demanda aí para profissionais de dados no mercado hoje. Então lembrem-se dos exemplos de pesquisa que a gente trouxe, né? A gente mostrou um pouquinho de futuro e tal, mas já tá chegando, não tá tão longe assim. Tá aí já, gente. Já tá aí, né? Tipo, a gente já teve que se virar para começar a pegar algumas coisas aí, claro que com bastante apoio e todo o contexto que a gente tem, mas a gente precisou de muita informação para já não ficar para trás. Então, você também não pode deixar isso para a última hora, tá? Inclusive aqui a gente é bem famoso, deixamos algumas coisas para a última hora, mas não faça isso, vem com a gente que a gente te orienta aí e a gente toca isso junto. E se for a sua vontade, é uma profissão extremamente rentável. Então, para quem tá um pouco perdido, naquele momento de carreira que tá um pouco mais perdido, pensando numa mudança diária,
a área de dados tem espaço para te abraçar, se você se Uhum. identifica com essa área e tem essa vontade de fazer uma migração de carreira. Faz super sentido. Não se apeguem, às vezes a gente coloca mais limitações do que de fato é. E o espaço existe e você pode chegar lá, você pode começar a trabalhar com isso e crescer dentro da área. Até, você me lembrou de um negócio agora, você falou das transições. A gente já teve diversos alunos, depoimentos, conversando com a gente, de pessoas que transitam, né, de uma área não tech, né, por exemplo, advogado, médico, pessoas que querem aí buscar outros tipos de desafios na sua vida, psicólogos, e que não querem necessariamente migrar para a área de dados, mas querem esse conhecimento de dados para se destacar dentro das suas próprias carreiras. E aí se abre um espaço, né, de carreiras próximas ali, carreiras tangentes, que a gente costuma falar, que se conectam com esses conhecimentos. Então, você que é professor, você que trabalha aí com psicologia, médico, como que os dados podem te ajudar a fazer o seu serviço de uma forma mais otimizada ou de uma forma que se conecte mais e te dê mais tempo para fazer outras coisas? Então, é muito sobre isso, entenderam? Acho que é uma conexão legal que a gente pode fazer e explorar essas diversas tangências que a gente tem de dados com outras áreas. Afinal, como a gente falou antes, são hoje 79 zettabytes de dados gerados aí no mundo. Então, todas as áreas aí estão envolvidas, tem dado em tudo quanto é canto. Então, explorar essas conexões é uma coisa que faz super sentido para nossa carreira, né? Com certeza. E até dando exemplos mais práticos. Você que tem o seu próprio consultório, por exemplo, e é dentista ou psicóloga, você pode automatizar os agendamentos de horário. Nossa, isso aí dá uma dor de cabeça, né? Que muitas vezes, quando você trabalha sozinho, é uma dor de cabeça você ficar ali atendendo cada uma das clientes, depois mandando um convite, se for o caso do Google Agenda, como por exemplo, para fazer. Então, você não precisa que alguém automatize por você, você vai contratar uma pessoa. Você tem capacidade para aprender isso e aplicar no seu dia a dia. E só vai demandar dedicação ali na trajetória de ensino para você praticar e conseguir. Como eu falei no começo, eu também tinha essa dificuldade e é possível, gente. É engraçado que a gente tem aquele estereótipo na cabeça da pessoa que trabalha com dados ser super nerd, introspectiva, que vai ficar ali dentro de um cubículo programando e sozinha, mas é muito pelo contrário. A gente conheceu ao longo dos anos diversas pessoas que fizeram migração de carreira para essa área e profissionais que trabalham com a gente. E, pelo contrário, para você conseguir, por exemplo, trabalhar com dados e gerar inteligência, você precisa estar conectado ao negócio, conversar, saber qual que é o dia a dia. Enfim, a discussão vai ganhando camadas e se aprofundando, mas a mensagem essencial é essa. É possível e existe um caminho para fazer isso. E aí, até para ilustrar isso de um jeito mais fácil, além dos exemplos que a gente trouxe, a gente depois manda para vocês na nossa comunidade do WhatsApp. Quem ainda não faz parte, a gente vai deixar aí vocês vão receber o link para participar no chat. Acessem aí a nossa comunidade, não deixem de fazer parte, que a gente vai compartilhar com vocês histórias reais de pessoas que passaram por esse processo de diferentes áreas aí para se conectarem com o mundo de dados, para vocês entenderem aí de fato como isso é possível e como isso de fato encaixa e pode ser para você. Não pode, né? Já é, né, de fato. Bom, Cami, falando muita coisa aqui, né? Vamos fazer mais um recap geral aí pro pessoal? Vamos lá. Então, vou puxar o primeiro ponto. A gente começou a falar aí um pouquinho sobre a inteligência artificial no mundo de hoje. Falamos tanto pra gente quanto pras empresas, certo? Certo. Depois, a gente falou da importância dos dados. Falamos por que eles são relevantes, tomada de decisão, alimentam inteligências artificiais e, já fazendo gancho com o ponto 3, falamos do volume de dados e quão isso é importante para as inteligências artificiais. Como foi que você disse mesmo? Volume grande. Demanda grande. E aí as coisas se encaixam e dá espaço pra gente treinar os modelos de inteligência artificial e eles serem cada vez mais crescidos aí, evoluídos e atingirem e ajudarem a gente no nosso dia a dia. O que conecta com o ponto 3 do mercado de trabalho. Então, se a gente hoje há uma tendência, os dados são muito importantes para a tomada de decisão para as empresas, tanto para você no seu dia a dia. E o volume de dados gerados está cada vez maior, logo a gente precisa, no mercado de trabalho, ter mais pessoas atuando diretamente com essa demanda. E, por último, com essa abertura do mercado, também é necessário que você busque esses conhecimentos para conseguir se desenvolver, atender essa demanda e crescer profissionalmente, não ficar ali estagnado
e, enfim, ser ultrapassado no final do dia, né? É aquela coisa, né? Tudo bem, podemos entender sobre análise de dados com ferramentas mais básicas, mas se a gente não quer ficar para trás, a gente tem que dar o salto, tem que dar o pulo, é importante. E aí, Cami, falando um pouquinho aqui agora da nossa jornada dentro do Alavanca de Carreiras. Hoje, a gente falou sobre a inteligência artificial no seu crescimento profissional. Seu, hein? O que mais que a gente vai falar com o pessoal ao longo dos nossos próximos encontros de Alavanca de Carreiras? Eu convido todos vocês também para estarem aqui amanhã, onde a gente vai falar sobre por onde começar. Qual que é o primeiro passo? Ah, é aquele exemplo que a gente falou que ia dar, né? Verdade. Exato. É isso aí. Os spoilers que vocês receberão durante essa aula já vão servir para amanhã. Então, eu quero ver todo mundo aqui que participou hoje. E não só participar e voltar amanhã para assistir a segunda aula, onde a gente vai ter uma prática, né? A gente já vai entrar na prática de como fazer e dar esses primeiros passos. Mas convida, agora que você sabe que dados não se restringe a quem trabalha com tecnologia, que é importante para a pessoa que já sabe Excel, tanto para aquela que não sabe fazer nada, como eu e que independentemente da área, é possível aprender e atuar com dados, convida essas pessoas, entra também no grupo do WhatsApp que a gente vai estar pertinho de vocês, engajando, soltando algumas informações e spoilers por lá. E não deixem de comparecer aqui na aula de amanhã. Foi muito bacana, assim, espero que vocês consigam ter tido já um apanhado geral. E essa é só a primeira de 3 aulas, super esclarecedoras e que já vão mudar a forma que você olha para os dados e para o mercado de dados de inteligência artificial. Perfeito, Cami. E aí, dado esse exemplo, galera, como a gente falou na segunda aula, a gente vai botar a mão na massa, reforçando ainda para vocês entrarem mesmo na nossa comunidade do WhatsApp, a gente vai mandar um material introdutório de preparação para vocês já entrarem na aula com a gente ambientados. Então, se você não quer ficar para trás na próxima aula, entra no grupo de WhatsApp, acessa o material e se prepara aí com a gente para chegar aí no nosso exemplo arrasando junto com a gente, tá? E aí, por último, temos a nossa última aula, que é a Alavanca de Carreiras, que essa a gente não vai dar spoiler, né, Cami? Vamos dar uma segurada. Amanhã, no final da aula de amanhã, vocês vão saber o que a gente vai trazer na Alavanca de Carreiras, mas é muito importante, pessoal, agora vocês já sabem como essa é a oportunidade do mercado atual, como isso é uma tendência de mercado e que não vai ficar ali brevemente, mas vai virar uma necessidade daqui a alguns anos e já é para muitas empresas. Então, não perca as próximas aulas. Foi muito bom estar com você, Tia, aqui na aula de hoje e aqui no chat com vocês também. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante e eu já vou dar meu tchau aqui. Perfeito. Vai lá, Tia. Bom, gente, faço das palavras da Cami as minhas. Foi um prazer estar aqui com vocês, acompanhar vocês aí no chat. Nos vemos na próxima aula. Não deixem de fazer as preparações para a próxima aula, hein, galera? E lembrem-se, a gente veio aqui, eu e a Cami, de um contexto em que a gente tinha dificuldades para começar com dados. E a gente passou por isso. Vocês também conseguem. Não é um bicho de 7 cabeças. É a gente abordar as coisas com calma e vocês vão ter apoio de pessoas que sabem o que vocês estão sentindo. Então, estamos juntos nessa, pessoal. Espero ver todos vocês aí na próxima aula. Um beijo para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Até amanhã.